Já estamos de volta com a nossa revista e agora o assunto é direito de herança. A gente vai conversar com a doutora Ivone Zegger, que é advogada. Seja bem-vinda. Muito nossa obrigada. Revista pela primeira vez, tudo bem? Que bom, estou muito feliz, Regiane. Parabéns pela Prazer revista. é todo nosso em te receber. Obrigada. A doutora Ivone gentilmente vai ficar com a gente aqui ao longo do programa, respondendo as suas perguntas sobre direito de família. Ela vai responder diretamente a você através do e-mail, tá? Você pode mandar sua pergunta pra gente no revistadacidade.tvgazeta.com.br ou revistadacidade@tvgazeta.com.br. Só que antes disso, a gente vai conversar um pouco sobre direito de herança, que é um assunto que costuma dar muita discussão, mesmo porque, como a gente viu dados aqui, que foram repassados pela minha produção, apenas 10% dos brasileiros costumam deixar muito bem claro, escrito, preto no branco, como dizem, né? O que quer que aconteça com os bens, como é que vai ser feita essa divisão, como é que vai ser feita essa distribuição dos bens após a sua morte. Quem não deixa e tem, seja bens ou dívidas, acaba ficando uma certa discussão, um problemaço para a família resolver depois, né? E isso gera uma série de brigas e discussões, inclusive judiciais, não é, doutora? Inclusive judiciais. Muita gente pergunta, doutora, mas por que demora tanto fazer um inventário, a sucessão? Na realidade, gente, não é que demora porque demora no judiciário. A demora depende da família, depende dos herdeiros, depende daquilo que vocês mesmos entendem, o que é melhor. Se vocês não se entendem, o judiciário fica aguardando até vocês se entenderem. É assim que acontece. É, bem por aí. Por isso que quanto mais clara for a informação, quanto mais claro for o desejo da pessoa, né, que tem os bens, do que vai fazer depois, isso evita essa série de discussões. Óbvio, né? e você disse muito bem, 10% das pessoas realmente, o máximo, fazem um testamento. Por quê? Na realidade, as pessoas têm desconhecimento. Não que elas não queiram fazer, mas na realidade o desconhecimento é tão grande, parece que tem uma aura tão estranha e as pessoas não querem fazer nada porque tem medo de que não. Isso pode chamar alguma coisa pior, pode chamar a morte. É a famosa superstição. A famosa superstição. E na realidade não é nada disso, não acontece nada disso. Ao contrário, é uma forma extremamente inteligente de você poder deixar aquilo que você mesmo fez, afinal de contas, para os parentes, para os herdeiros que você deixou, nada melhor do que depois eles... o seu desejo, né? Claro, senão eles brigam e o seu desejo vai por água abaixo. Com certeza. Vamos pegar alguns casos recentes aí, que estão na mídia, inclusive, Perfeito, que estão causando grande repercussão, como, por exemplo, o caso de Elise Matsunaga, que reconfessa, né, da morte do marido, Marcos Matsunaga. E no caso da pessoa, quando comete o crime, principalmente quando confessa ou quando fica provado que ela é culpada por aquele crime, ela perde, sim, o direito a receber essa herança. Mas isso não acontece automaticamente, né? Não, e muita gente não entende o seguinte, na realidade não há uma perda automática, como a Regiane muito bem colocou. Por quê? Porque isso só vai acontecer se os outros herdeiros que têm o direito de pedir, de ter também o direito à herança, pedirem para que essa pessoa seja indigna de receber herança. Tá. Vamos lembrar uma coisa, existem duas formas de você perder herança. Uma delas é a deserdação e a outra é a indignidade. O que acontece? Na deserdação, o autor da herança, aquele que tem o patrimônio e vem a falecer, na realidade ele precisa deixar antecipadamente informado em testamento, que pode ser público ou pode ser privado, particular, mas ele tem que deixar já ratificado que ele deserda aquela pessoa, aquele herdeiro necessário. Depois a gente pode até explicar o que é isso. Tá. Mas o que acontece? Desta forma, esse autor da herança, ele vai dizer em testamento, esse é meu herdeiro necessário, meu filho, por exemplo, ou cônjuge, ele não receberá por quê? E tem que dizer exatamente o porquê. Ah, tem que deixar explicado. Não adianta dizer que não quer porque não quer. Não, você tem que justificar. Porque depois o herdeiro pode contestar. Na realidade, sempre o herdeiro pode contestar. A contestação, ela é um direito que te cabe. Acontece que, óbvio, aquele que vai fazer a deserdação, ele precisa deixar muito ratificado, dentro do testamento, dizer: eu não deixarei porque este meu filho, por exemplo, ele atentou contra a minha vida, ou ele atentou
contra a vida do meu cônjuge ou de um outro filho. Tá. Então, a lei é muito expressa, ela diz exatamente os casos em que você pode fazer isso por testamento. Mas também, como eu estava dizendo, a outra forma é a indignidade, que é o caso da Elise Matsunaga, que foi o caso da Richthofen, do caso Richthofen, tão conhecido. O que aconteceu? A indignidade é quando um destes herdeiros, uma destas pessoas, ela é autora ou é coautora ou é partícipe do quê? De um atentado ou de um homicídio contra o autor da herança. Tá. Então, isso é muito importante que se saiba, porque a indignidade, antes de mais nada, vamos lembrar, ela precisa ser pedida por alguém da família ou por algum herdeiro, que será herdeiro necessário, enfim, algum herdeiro daquela pessoa que veio a falecer por conta da autoria ou, como eu disse, coautoria ou participação desta pessoa que atentou contra a vida. Então, no caso da Richthofen, como a gente está vendo aí nas imagens, né, da Suzane, o pedido foi feito pelo irmão dela. Né? Exatamente, porque ele, como era o único herdeiro, quem eram os herdeiros destes pais que foram assassinados? A Suzane e o Andrés. Muito bem, este irmão, só ele poderia, na realidade, neste caso, como herdeiro necessário, fazer esse pedido. Aí muita gente pergunta, mas se ninguém fizesse esse pedido? Na realidade, se não há o pedido da indignidade, a coisa não acontece automaticamente, como falamos no começo do programa. Então, não é automático. No caso da Elise, ela pode, inclusive, perder o direito de opinar ou de administrar os bens que vão ser deixados para a filha do casal, né? Que é uma herdeira direta também. Totalmente. Ela não terá, se for, evidentemente, na área civil, se for entendido, obviamente, nós não podemos fazer um julgamento prévio, apesar dela ser reconfessa. Mas, a realidade, se tudo se desenvolver dessa forma, ela, como reconfessa, se for realmente confirmado, na área civil já estará subentendido que ela não terá direito. E mais, como a filha, no caso, eu não sei se o Marcos Matsunaga teria outros filhos, mas a filha será herdeira, possivelmente herdeira universal. E a mãe, mesmo que saia depois, posteriormente, pague a pena que deve à sociedade e saia, ela não terá nem direito a administrar esses bens. E mais ainda, suponhamos que esta filha venha a falecer. A mãe seria uma das herdeiras, suponhamos que ela não fosse casada, não tivesse outros herdeiros. A mãe seria uma herdeira natural. Ela não poderá herdar estes bens desta filha por ter sido indigna de receber a herança por parte do pai, no caso. Vamos entrar numa questão bem polêmica agora, né? Que é a questão das amantes. Certo. A amante do Marcos Matsunaga já manifestou, né, na justiça, através do advogado dela, representada pelo seu advogado, o interesse também na herança do Marcos, do falecido, né? Até que ponto as amantes têm direito a também reivindicar a herança na justiça? Precisa de um tempo de relacionamento para que isso aconteça? Como é que isso funciona? Porque é um tema extremamente polêmico, a gente fica com a sensação de que, poxa, mas como assim? Ela ainda tem petulância de pedir direito, além de ser amante, ainda vai pedir direito à herança, é uma coisa meio estranha, mas que tipo de direito que essa pessoa tem, que essa mulher tem? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte, o que é uma relação estável? O que significa ser amante de um homem casado? Então, está muito claro no caso do Marcos Matsunaga que ele tinha um relacionamento, uma amante, que era a moça amante de um homem casado. Ele, em momento nenhum, estava separado judicialmente ou divorciado ou até separado de fato. Não, ele convivia naturalmente com a Elise, que era sua esposa, junto com a filhinha. Então, o que acontece? Nesses casos, o judiciário, ou melhor, a lei, ela enxerga esta mulher que é amante de um homem casado como a concubina. É o concubinato que nós chamamos concubinato impuro. O que ocorre? Ela não poderia pedir direito à herança e nem direito à meação dos bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Por quê? Porque a união estável, ela é muito clara. A lei é muito clara quando ela fala como você consegue entender o que é uma união estável. A união estável é tida como a união entre duas pessoas, homem e mulher, e atualmente entre duas pessoas do mesmo sexo,
que tenha uma convivência pública, contínua e duradoura. Se você não tiver todos esses elementos e não houver nenhuma... você tem que ter possibilidade até ao casamento. Claro que mesmo que você esteja numa separação, de fato, você possivelmente pode vir a pedir um divórcio e estar apto ao casamento. Mas esse não era o caso do Marcos Matsunaga. Tá. Então, ele tinha um relacionamento realmente num concubinato impuro. Então, esta moça, ela não terá direito a pedir nem a meação dos bens adquiridos durante a constância da união estável, porque ela não conseguirá, no judiciário, obter o reconhecimento da união estável por todos esses fatos que eu comentei. Mas se de repente essa mulher, que é a extraoficial, digamos assim, ela tem um relacionamento de muitos anos, ela inclusive tem filhos com esse homem, aí sim ela pode exigir. Antes de mais nada, esta pessoa, suponhamos, se tivesse alguns anos de relacionamento, enfim, até filhos, então são coisas separadas, não vamos também confundir. Pode ser que este relacionamento tivesse sido duradouro, mas esta pessoa, a rigor, deveria ter condições, ele não deveria estar casado. Principalmente se ele está casado e mantém um relacionamento natural com o cônjuge, a rigor, muitas vezes o judiciário não concede o reconhecimento da união estável. Vamos lembrar que os filhos nascidos do relacionamento não têm nada a ver com isso. Eles serão, como os outros filhos, herdeiros necessários. Não vamos confundir, porque muita gente acha que os filhos tidos no relacionamento extraconjugal ou filhos adotados, enfim, eles não têm o mesmo direito. Não. Esta mulher que pode ser tida como sim, como reconhecida como companheira, ou, contrariamente, essa moça que chama-se Natália, amante do Marcos Matsunaga, muito provavelmente pelo tempo de relacionamento e pela forma como ele se deu, não terá direito a nada, nem ao reconhecimento da união estável, inclusive. Tá certo. Bom, outro caso também que está sendo bastante falado, né, na mídia, é o caso da filha que quer manter o pai congelado, né? Eu tenho os nomes aqui, é o Luiz Felipe Dias de Andrade, né, Monteiro, que com 83 anos ele faleceu, isso foi em fevereiro. A filha, diferente das outras duas filhas que moram no sul, que querem sepultar o pai, todas elas têm direito à herança que ele deixou. Essa filha que está querendo manter o pai congelado diz que abriu mão da herança, justamente para tentar um acordo com as duas outras irmãs, para que esse último desejo do pai, que ele não deixou por escrito também, fosse mantido. Né? Ela diz que abriu mão desse direito de receber essa herança. Isso também é um caso possível, o filho abrir mão da herança? Bom, abrir mão da herança, você pode até abrir, você renuncia à herança. Sim, isso pode acontecer, mas quando você renuncia à herança, na realidade, você está se isolando daquele grupo, daqueles herdeiros necessários que vão receber a herança. Então, isso me chama um pouco a atenção. Se ela renunciou, ela de toda forma continuar tendo uma interferência na família. De toda forma, como filha, a não ser que ela tenha feito uma renúncia expressa na abertura da sucessão, para nós, alguma coisa que não está muito bem entendida. Porém, essa moça que quer manter o pai vivo, se ele não deixou expresso, é uma outra coisa que chama a atenção. Hoje, nós temos alguma coisa muito interessante que se chama o testamento vital. Testamento vital é alguma coisa que está se iniciando. Você pode vir a deixar informações durante a vida para que sejam aplicadas durante a vigência da sua vida. Tá? Mas, esse senhor, pelo que nos consta, ele não deixou nenhuma expressão, nada ratificado. Não adianta ter deixado uma declaração, ela não tem serventia. Tá? Ele, se quisesse manter o que quisesse, ele deveria ter feito aquilo que nós já dissemos, e depois a gente pode explicar um pouco melhor, um testamento. Para poder dizer, bom, eu quero que na minha morte seja feito assim, eu seja cremado, eu seja
congelado, enfim, e outros detalhes que a gente também pode explicar mais Eu quero dar um agradecimento especial aqui para Ivone Zegger, que ficou com a gente ao longo do programa respondendo as suas perguntas a respeito de direito de família. Muito trabalho hoje, Ivone? Muito trabalho, nossa! E ainda tem, pelo que eu estou vendo, alguns Tem e-mails dúvidas não faltam. para serem abertos. Vai fazer o quê? Vamos lá, vamos responder. Muito obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente hoje, Obrigado a você, respondendo as Bê. dúvidas do público. Com certeza de grande valia a todos, viu? Com certeza, muito obrigado, um abraço a todos. Até uma próxima. Até uma próxima. Está aberto o convite para que você volte sempre. Com certeza. Tá bom?